Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a memória. Como a gente viu na primeira parte do trabalho, a memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações, né? Então, com isso, a gente tem 3 fases, que é a codificação, onde as informações, os dados sensoriais, podem ser transformados em uma forma de representação mental. A gente tem o armazenamento como segunda fase, que pode ser a pessoa que conserva a informação codificada na memória. E a gente tem a recuperação, que é o indivíduo que lembra e ele usa essa informação armazenada na memória. Aí a gente tem, nesse trabalho especificadamente, a gente vai trabalhar, né, a memória operacional, onde o educador estimula o aluno a exploração de algumas estratégias para melhor solução desses problemas. E aí, de acordo com isso, a gente vai desenvolvendo e pedindo o aluno para que reforce mais e desenvolva, vendo o que ele tem a oferecer, para poder desenvolver esse jogo. O objetivo do ensino da matemática aqui tratado será a tabuada. Trata-se de operações fundamentais da matemática entre os números naturais. É importante salientar que os alunos decorem essas operações a fim de que possam desenvolver melhor ao longo do tempo, ou seja, reforçar as ideias das 4 principais operações, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Eu Agora, posso ressaltar uma parte aí? É que também que vale ressaltar que muito mais que memorizar a tabuada, é necessário que o aluno entenda e possa compreender o porquê de ser assim a tabuada. Pode continuar, Marcos. Só um rapidinho também. E a gente escolheu a tabuada, essas operações, mesmo que seja uma matéria do ensino fundamental 1, né, desde do terceiro ano, mas mesmo assim, lá no sexto ano, alguns professores costumam rever a tabuada, muita gente chega lá com dificuldade, ainda não conseguiu memorizar, então atrasa mesmo o processo, né, pessoa que não tem isso memorizado. Então, a gente resolveu voltar nisso, que é uma coisa que mesmo o professor do sexto ano pode utilizar, essa proposta de atividade que a gente planejou. É importante salientar que a pessoa ela faz uso da tabuada ao longo da vida escolar e também até da vida acadêmica e da vida pessoal, pois sempre vai ter o trabalho da parte de soma, subtração, multiplicação, em todas a parte da matemática ao longo da vida. Considerando as 4 operações fundamentais, o fato de a gente vai considerar as operações fundamentais, e dentro de cada uma vai ser os fatos de 1 a 10. Há um total de 400 operações as quais os alunos têm que decorar. Aí a gente propõe uma atividade que contribui para essa memorização da tabuada e usando um cálculo mental, para fugir dessa parte arcaica de tomar os fatos, ficar decorando, isso é uma coisa usual mesmo. Na próxima parte a gente vai entrar na parte do jogo da memória mesmo. É importante nessa parte, posso ressaltar que usar como uma parte lúdica para o desenvolvimento dessa atividade. Se o Marcos quiser comentar um pouquinho mais sobre os benefícios que esse jogo pode fornecer. Sim. Através desse jogo desenvolve muitas habilidades e conhecimentos. A pessoa aprende de forma lúdica. É muito prazeroso e encantador. Sempre é uma busca da forma de potencializar essa apreensão dessa parte dos conceitos matemáticos. Particularmente, vai ser particular nessa parte das operações com números inteiros. E a gente acredita que os jogos podem auxiliar nessa aprendizagem. E as vantagens, a gente pode citar o raciocínio rápido, a noção espacial da memória fotográfica, construção de ideias de competição, e a importância de saber ganhar ou perder. Isso é um incentivo para a socialização, uma vez que o jogo permite vários jogadores por partida.
O Bruno pode entrar nessa parte do jogo e explicar como vai ocorrer. Sim, eu posso apresentar o jogo, mas alguém quer fazer algum comentário? Carol, Marisa? Então, peraí, só um segundo. Eu tinha achado na internet um negócio que eu achei bem interessante. Eu vou ler aqui. Para Piaget, citado por Camus, a matemática é a consequência do processo mental da criança em relação aos fatos do seu cotidiano. E com ela, pode-se abranger o que nos cerca, ganhando a capacidade de arranjar, ordenar, incluir, classificar e, assim, progressivamente reconhecer a sequência numérica. Dessa forma, o professor deve estar ciente de que o conceito de algarismos não pode ser ensinado, mas sim arquitetado pela própria criança. Sendo assim, é necessário proporcionar o contato com materiais manipuláveis, incentivando-as a raciocinar sobre os números, analisando o estágio de aprendizagem de cada um. O intercâmbio com os colegas e com o professor faz toda a diferença. Aí, igual a Carol tinha falado, não é necessariamente só decorar. Esse negócio tem que ser um conceito formado. E como eu estava falando ali, no caso, a manipulação com o jogo ajudaria a criar esse conhecimento mais fácil, no caso. Era isso que eu queria falar a respeito do jogo e como que ele ajudaria no aprendizado. Ok. Interrompendo você aí, Bruno, né? A nossa proposta de aula, então, pensando em toda a importância da tabuada na vida do ser humano no geral, a gente vem propor uma aula que a gente utilize do jogo da memória. Mas antes disso, como a gente sabe que a tabuada ela já tem que estar pré-estabelecida para os alunos do 6º ano, a gente pensa em introduzir a nossa aula apresentando a base das 4 operações que vão ser abordadas na tabuada, que vai ser a nossa parte prática, né? Então, teoricamente, a gente pensou em falar sobre a adição, subtração, a multiplicação e a divisão, falar de todos os conceitos de forma revisando o que já deve ser, já era para eles terem aprendido, né? A gente vai estar revisando tudo, e também a gente vai pensar também na parte da simbologia, com relação a parênteses, chaves, colchetes, para eles saberem a hierarquia que eles devem seguir para poder conseguir resolver as expressões matemáticas que vão ter no jogo da memória. A gente pensou isso para a primeira parte da aula, e para a segunda parte a gente pensou em estar num jogo, porque essa é uma aula no âmbito virtual, no jogo da memória, que seria no PowerPoint que a gente construiu, e um pouquinho desse jogo, eu acho que o Bruno vai querer explicar um jogo melhor. Ok, então eu vou falar um pouquinho sobre o jogo. Esse jogo ele foi criado no PowerPoint, é bem simples. Depois, se alguém interessar, posso até enviar um vídeo explicando. Tem até no YouTube. E a nossa ideia para essa segunda parte de uma aula seria fazer mesmo um campeonato de jogo da memória com os alunos. A gente ia fazendo as duplas e por eliminação até chegar um ganhador. Esse jogo que a gente planejou, ele tem 18 fichas, ou seja, ele tem 9 pares a serem formados, mas aí fica a critério do professor, ele pode fazer com menos ou mais. E no nosso caso, a gente utilizou algumas operações simples, algumas operações da tabuada, e algumas expressões numéricas, bem pequenas também. Então, a ideia é que a pessoa escolha um número, por exemplo, 3. 9 dividido por 3. Aí ela encontra o resultado, né, 3, e ela vai ter que escolher um outro número para tentar encontrar o resultado. Aí, por exemplo, se ela tivesse escolhido esse, ela teria errado. Aí a gente consegue fechar novamente.
No caso dela acertar, deixa eu ver se é essa. 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Acho que é aqui, isso. Se a pessoa acertar, a gente clica aqui em cima, perdão, a gente clica em cima do amarelo e fecha a figura. Aí já não poderia mais selecionar. Mas é dessa forma mesmo, é bastante simples e eu acho que as pessoas iriam gostar. É isso. Eu posso conceituar, falar um pouco desses textos e do jogo da memória? Pode sim. Então, o jogo da memória utiliza as expressões numéricas. E isso ajuda o aluno a entender a tabuada, que nem o Bruno colocou, 4 vezes 5 dividido por 2. E agora, em questão dos textos da memória, os textos, que foi a memória e a linguagem e a memória e matemática, linguagem e matemática e memória, a leitura desses textos tem como base a compreensão de demonstrar as interferências da habilidade na aprendizagem da matemática e ajudar na elaboração do jogo. Sendo assim, esses textos possuem o intuito de auxiliar os alunos a identificar uma abrangência de temas e padrões matemáticos e traduzi-los como de acordo com a situação. Portanto, quando os alunos entram no ensino fundamental 2, anos finais, a memória tenta guardar os conceitos e relembrá-los para ser usado de acordo com as operações matemáticas consideradas importantes, que nem o Bruno está demonstrando. Há uma coisinha que a gente só esqueceu de falar, é que a gente pensou também na questão do aluno não se interessar tanto. Então, a gente criou como se fosse um campeonato entre eles, em duplas, né? Para fim de se ter realmente uma final. E a gente talvez pensaria para a pessoa que ganhasse a competição, sei lá, se a gente poderia dar algum ponto extra, algo nesse sentido, para realmente motivar o aluno a querer participar com a gente, porque já é muito complicado a interação presencialmente, então virtualmente seria uma forma, uma estratégia que a gente está criando para que os alunos consigam também interagir com a gente. Foi isso basicamente que a gente pensou. Eu posso acrescentar também que ele é um jogo bem acessível, até para que os alunos que possam apresentar um tipo de deficiência, tipo a surdez ou mesmo a visual, o colega dele pode até ajudá-lo nessa parte da compreensão e estimular até na própria socialização desse jogo. Exatamente. Bom, então acho que a gente já pode encerrar para não ficar muito extenso e nós agradecemos a todos a atenção.